Olá, divinas e divinos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Tô muito feliz por estar vendo vocês aqui novamente. E no vídeo de hoje eu vim trazer um tema um tanto quanto diferente, né? Então a gente vê muito por aí quais são os sinais de que a sua união de chama gêmea está acontecendo, quais são os sinais de que você está pronta para se reencontrar com o seu gêmeo, quais são os sinais de que você despertou para sua dinâmica, quais são os sinais que a gente tá numa dinâmica de chama gêmea. Então a gente vê muito vídeo por aí. E hoje eu vim passar para você quais são os sinais de que você ainda não está pronta, de que você e seu gêmeo, né, ainda não estão prontos para viver uma relação sagrada, para entrar em união, que vocês ainda não fizeram, que vocês precisavam fazer para entrar nessa união. Seja você, seja ele, seja os dois. Lembrando que a jornada de vocês dois anda muito em conjunto. Por mais que a divina feminina ela ande primeiro, por mais que ela inicie esse processo, o divino masculino ele tá indo lá atrás. Então, se ele tá muito atrasado, se ele tá muito parado, é bom olhar para ver se você também tá fazendo a sua parte, tá? É claro que se vocês quiserem, eu posso também fazer um vídeo falando quais são os sinais de que a reunião está próxima de acontecer, né? Então, se vocês tiverem esse interesse, colocam aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. Mas hoje eu vou passar pra você 8 sinais de que vocês ainda não estão prontos, de que essa relação ainda não tá 100% maturada, de que talvez vocês ainda não estejam 100% conectadas ao propósito de vocês. Não propósito, né? Eu não acho, acho que eu já tive um vídeo falando sobre isso, que assim, pra gente ter a união com o nosso gêmeo, a gente não precisa estar perfeitas. Pra gente ter a união com a nossa chama gêmea, a gente não precisa se tornar a divina feminina ou já ser o divino masculino, mas certamente pra gente ter a união com o nosso gêmeo, a gente já precisa ter um certo nível, sim, de consciência espiritual, de consciência das nossas feridas, das nossas questões internas e disposição para enfrentar e se desenvolver juntos. Então, de alguma maneira, a gente já precisa estar um pouco pronto para vivenciar uma relação sagrada. E aí eu vou passar aqui alguns sinais de que talvez ainda tenham algumas coisas que precisam ser cuidadas, precisam ser lapidadas, que mostram que vocês ainda não estão 100% prontos. Lembrando, gente, podem ter coisas que você se identifica e fala assim, nossa, eu ainda não consegui aquilo. Podem ter coisas que você observa que é o gêmeo que ainda não conseguiu, mas não é pra você nem se sentir culpada e nem pra ficar julgando o gêmeo, tá? Ai, ele que tá muito atrasado, ele é o problema de tudo. Se você ficar nesse lugar, mostra como você tá tão atrasada que nem ele. Mas ficar se culpando, ficar se lamentando, também não é legal, porque cada um tem o seu processo, a sua jornada, o seu tempo, o seu ritmo, mas é importante para vocês terem consciência de entender o que tá faltando e o que precisa ser trabalhado, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, quero fazer esse vídeo um pouco mais curto, porque eu também tô meio sem tempo, então não tá precisando ficar enrolando demais hoje não. Vamos lá, gente. O primeiro sinal de que ainda não tá na hora de vocês estarem em união, de que talvez esteja alguma coisa acontecendo, coisas que precisam ser trabalhadas, que vocês ainda não estão prontos para vivenciar uma relação sagrada. Então vamos lá. Qual que é o primeiro sinal de que vocês ainda não estão prontos para conseguir vivenciar essa relação sagrada? O primeiro sinal é de que não há paz na relação de vocês. Seja por conta de vocês mesmos. Então, às vezes, E assim, gente, quando a gente fala de paz, não é que assim, a relação de vocês não é pra ter nenhum problema, que vocês não vão passar por nenhum tipo de desafio, que vocês ainda não vão ter que se desenvolver e crescer juntos. Não tem nada a ver com isso. Porque toda relação, seja uma relação sagrada ou seja uma relação não sagrada, vai ter os seus problemas, vai ter suas dores de barriga, vai ter as suas questões ali no meio. Quando a gente fala de paz, a gente tá falando mais do sentimento de paz. Você não tá em paz naquela relação. Seja porque você está se sentindo insegura, seja porque você sente que ainda não tá no momento, seja porque o seu gêmeo, ele também não tá 100% alinhado ao caminho dele de desenvolvimento, então ele tá inseguro e ele tá passando essa insegurança, seja porque você ou seu gêmeo estão muito apegados ainda às coisas da matéria, ainda não estão realmente canalizando o potencial de vocês para o sagrado, ainda não estão firmados no propósito de vocês, que vai dar para vocês essa firmeza, essa segurança. Então ainda não há paz na relação de vocês, vocês não se sentem
tranquilos, em paz, de boa, de tipo assim, não, eu tô no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo, sabe? Não tem essa sensação. E se você não tá tendo essa sensação, estando com seu gêmeo, ou seja, estando em separação, então pra você, se você tá em separação, por exemplo, você precisa também estar nesse estado de paz. Tanto com você mesma, então assim, cara, eu tô muito tranquila, eu tô no lugar certo, vivendo as coisas certas da minha vida. E a ideia da união com o seu gêmeo também precisa te trazer paz. Então, se você tá em separação e a ideia da união não tá te trazendo paz, seja porque você fica insegura, porque você não sabe se vocês vão ficar juntos ou não, seja porque você tá com muitas mágoas, muitos remorsos com seu gêmeo e não quer ver ele na sua frente, então quer dizer que vocês ainda não estão prontos para viver a reunião de vocês, porque não tem paz interna no lugar que vocês estão, não tem paz na ideia de viver em união com seu gêmeo, e caso você esteja com alguma coisa com ele, não há paz entre vocês, tá? Principalmente a sensação de paz, tá? Não é exatamente só as coisas estarem tranquilas. A gente precisa lembrar que Deus é paz. E que uma relação sagrada é uma relação que tá ali para trazer paz para nossa vida. Então, se a gente não tá conseguindo sentir essa paz um com o outro, se ainda há muitos tumultos, muitas dores, muitas mágoas nessa relação, é porque a gente ainda não tá pronto para realmente vivenciar uma reunião. Talvez a gente esteja pronto para vivenciar um novo ciclo, mas não aquela reunião que a gente vai ficar junto mesmo, porque não tá pacífico ainda, tá? Eu lembro que na minha jornada eu vivenciei isso. Então, um pouco antes de eu entrar nesse estado de paz, eu tava muito odiando o lugar que eu tava na minha jornada. Eu tava muito resistindo. E depois dessa resistência, eu entrei nesse lugar de remorso, de mágoa, de rancor em relação ao meu gêmeo. Então eu não tinha paz na ideia de estar com ele. E foi só quando eu soltei mesmo, quando eu me rendi, quando eu falei, quer saber? Deixa, não me importo, eu vou me conectar aqui comigo, com o meu sagrado e tudo mais. Eu soltei completamente, foi quando essa paz me invadiu e eu estive pronta para entrar em união com a minha chama gêmea, tá? Então, a paz, ela é muito necessária, tanto de a gente sentir antes da união, quanto durante o período, da gente realmente acreditar que a gente tá no lugar certo. O segundo sinal é de que você e o seu gêmeo ainda não estão alinhados em relação a valores, crenças e visões de mundo. Quando eu iniciei minha relação com a minha chama gêmea, eu era muito nova e eu tinha poucos conhecimentos sobre relacionamento. E eu acreditava que para um relacionamento existir só precisava de amor. Se o meu amor por ele, se o amor dele por mim fosse grande o suficiente, se fosse forte o suficiente, a gente conseguiria ficar para sempre juntos. E aí, depois de um bom tempo, eu consegui perceber que isso não é 100% verdade. O amor, é claro que ele é um alicerce, ele pode sim transformar e te dar todas as coisas depois necessárias. Mas nem sempre isso vai ser somente o suficiente para que vocês consigam ter uma relação. Não que vocês não consigam ter amor, uma conexão, um sentimento, um respeito, mas uma relação. Pra gente conseguir ter uma relação a longo prazo com alguém, a gente precisa ter alguns pontos trabalhados juntos. A gente precisa ter uma visão de mundo parecida. A gente precisa ter um propósito, ou seja, uma direção para onde a gente está indo parecida. A gente precisa ter crenças relativamente parecidas, não precisa ser iguais, mas precisa estar numa mesma página. E a gente não tá falando só de tipo assim, eu gosto de azul e você gosta de verde, ou eu sou católica e você é umbanda. É mais do que isso. É uma questão de, às vezes o seu gêmeo tem uma visão de mundo onde ele acredita que as únicas coisas que vão satisfazer ele, por exemplo, é ganhar R$1 trilhão. E você já tá num nível de consciência diferente, onde você tá buscando se reconectar com o sagrado. Então isso significa que vocês têm uma visão de mundo muito diferente. Então aquilo que o seu gêmeo busca, o como ele se direciona no mundo, aquilo que ele crê está conectado com o mundo material. E aquilo que você busca, aquilo que te direciona, aquilo que te preenche, aquilo que você crê, tá ligado ao mundo espiritual, tá ligado a uma outra coisa, a um outro propósito. Se isso tá acontecendo, vocês estão sem sintonia. Então vocês não vão conseguir estabelecer essa conexão, porque um não vai entender o outro, um vai julgar o outro e um vai acabar se separando com o outro eventualmente. Então é muito importante vocês terem visões de mundo, propósitos,
crenças parecidas em relação ao que vocês acreditam sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre o que vocês vão fazer, sobre o propósito de vocês. Não precisa ser igual, tá, gente? Vocês não precisam ter a mesma religião, a mesma coisa, mesmo tudo. Não é assim. Mas vocês precisam estar indo pra mesma direção. Senão vocês vão ser um casal que estão indo assim e não indo juntos. E a gente precisa lembrar que casal de chama gêmeas são um casal ali combinadinho, são um casal que estão andando em conjunto, são um casal que tem um propósito juntos a serem realizados quando eles estão em união. Então que não adianta nada vocês estarem em união com cada um indo para um canto, porque vocês não vão estar conseguindo realizar esse propósito maior da união de vocês, tá? Então, se vocês não têm essas coisas alinhadas, quer dizer que vocês estão sem sintonia. Isso quer dizer que vocês ainda não estão no mesmo nível, na mesma base de nível de consciência e de nível de maturidade emocional e espiritual, tá? O terceiro sinal é de que a relação não tá te aproximando de Deus. Então, tanto o seu gêmeo quanto a sua relação não tá realmente te aproximando mais de Deus. E é muito interessante, porque quando a gente vai falar sobre chama gêmeas, a gente tá falando sobre um relacionamento que tá ali justamente pra gente se aproximar do nosso sagrado, pra gente se aproximar da espiritualidade. Mas olha o que é importante vocês entenderem. Muitas chamas gêmeas, não são todas, tá? Então se você não se identificar, não é pra tacar hate em mim. Se você não se identificar, é só guardar pra você essa opinião, tá bom? Mas muitas dinâmicas de chama gêmea, eu vejo na minha e vejo em muitas clientes que eu atendo, tanto a gente, como divinas femininas, quanto o nosso gêmeo, quanto divinos masculinos, a gente não tá ali 100% conectado ao sagrado, ou pelo menos a realmente estar conectado ao sagrado. Às vezes um ou os dois são bem religiosos, mas não são realmente pessoas espiritualizadas. É muito comum isso acontecer, porque é aquilo que eu falo, gente, quando a gente tá iniciando essa jornada, a gente ainda não é sagrado, a gente não é a divina feminina e o divino masculino, a gente não tá vivenciando uma relação sagrada. Muitas vezes a gente não tá nem conectada a essa energia feminina e masculina da nossa essência. Então, quando a gente vai pensar no início da jornada, nós somos seres normais, vivendo um ego gigantesco, totalmente inconscientes, desconectados, desalinhados e que não tá vivenciando algo 100% sagrado. Pelo menos a maioria de nós. É claro que tem algumas pessoas que estão mais avançadas, mas eu tô falando de um modo geral, tá? Então, por conta disso, quando a gente tá lá com o nosso gêmeo, a gente muitas vezes não tá exatamente se preocupando muito com o sagrado. Pode acontecer, aconteceu muito comigo. Então, quando eu tava com o meu gêmeo, de alguma maneira eu me sentia me conectada com algo maior, eu sentia que algo maior estava guiando ali, mas eu não tava com essa sede de conexão. Como eu e meu gêmeo, a gente era muito materialista, a gente tava muito conectado às coisas da matéria, da carne, a gente era muito passional, essas coisas. Na verdade, muitas vezes, quando a gente tava junto, a gente acabava se afastando um pouquinho dessas coisas do sagrado, porque a gente tava mais preocupado em fazer outras coisas, digamos assim, entendeu? Então, só que isso é muito comum no início da jornada. Quando a gente passa pela separação, o que é a separação? É o chamado da espiritualidade na nossa vida. A verdadeira separação, tá, gente? Porque a gente pode ter algumas separações que não vão despertar isso em nós, mas que são muito rápidas, muito temporárias. Agora, da verdadeira separação, da jornada de chama gêmeas, ela vai despertar você espiritualmente. Então, durante esse período de separação, é quando você e o seu gêmeo vão fazer essa conexão com o sagrado. Agora, quando a gente vai falar de reunião, ou seja, quando vocês se reencontram, se reconectam depois do processo de cura e transformação de vocês, essa reunião, ela precisa sim ser um encontro que vai promover uma intimidade maior com Deus. Vocês já encontraram o sagrado. Existem casos, tá? Só um parênteses. Existem casos em que a divina feminina já encontrou esse sagrado e que o divino masculino vai encontrar esse sagrado através dela, durante a reunião. Alguns casos, não são todos, mas acontece. Mas de qualquer forma, seja esse caso, ou seja o caso onde os dois já encontraram o sagrado, a reunião, ela acontece pra gente se aproximar, pra gente criar intimidade com Deus, criar intimidade com a espiritualidade. Então, se você se separou do seu gêmeo, tá ali sofrendo, vocês voltaram, e isso não está acontecendo, na verdade, ele tá te puxando de volta pra materialidade, então ele tá te puxando de volta a acreditar que ter dinheiro, e que ter status, e que o sexo, e que não sei o que, blá, 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 é aquilo que só importa, que é a única coisa que importa. Não que essas coisas não sejam importantes, não que essas coisas não sejam legais, gente.
suficiente. Mas se ele te faz acreditar que só aquilo importa, porque ele tá ali mergulhado e aquilo vai te afastando do seu trabalho espiritual, quer dizer que vocês ainda não estão prontos para viver essa reunião. E que se você não tá conseguindo fazer esse ancoramento espiritual para ele, e ele não tá aberto, né? A gente já conversou sobre isso no vídeo, sobre se a gente precisa ser perfeito para estar em união. O divino masculino, ele precisa estar aberto para que a divina feminina consiga realizar o papel dela como fonte pro sagrado. O que é estar aberto, Gabi? Ele quer e tá procurando ajuda. Se ele não tá aberto, mesmo que a divina feminina esteja ancorando Jesus Cristo na cara dela, ele não vai engajar. E se ele não vai engajar é porque ele ainda não tá pronto para viver esse chamado. Ele ainda tá muito inconsciente. Então, forçar só vai afastar vocês, entendeu? E se você não tá conseguindo ancorar essa energia o suficiente a ponto de você acabar se afastando do seu caminho espiritual por conta do seu gêmeo, quer dizer que você também ainda não tá pronta. Quer dizer que seu gêmeo ainda é o seu mestre e não o sagrado é o seu mestre. Quer dizer que estar com o seu gêmeo é mais importante do que o seu relacionamento com o sagrado. Quer dizer que não estar com o seu gêmeo vai deixar você super infeliz e estar com o seu gêmeo é o seu maior propósito de vida. E se isso tá acontecendo, quer dizer que você ainda não tá pronta para viver essa reunião. Porque para a reunião acontecer, vocês precisam estar alinhados com o sagrado de vocês e vocês precisam se tornar essas pessoas sagradas, ou seja, uma pessoa que tá conectada a algo maior, tá conectada com Deus, tá? Então, essa relação, ela não tá te aproximando da espiritualidade. Então, a reunião, ela acontece quando a gente já tá conectado ou quando a gente tá muito aberto já para essa conexão. E quando a reunião ocorre, a gente cria mais intimidade ainda com a espiritualidade. A espiritualidade se torna ainda mais presente, porque a gente começa a realizar cada vez mais o nosso propósito, só que agora juntos, tá? Quarto sinal. Agora eu vou falar mais para divinas femininas, tá? Você, como divina feminina, você ainda não tá se valorizando completamente. Você não conhece ainda o valor da sua essência. E aí o que acontece? O seu gêmeo, ele ainda não tá desperto para a devoção do masculino dele. Quando a gente não reconhece o verdadeiro valor da nossa essência, que vai vir através da conexão com o nosso sagrado, a gente acaba se tornando escrava, ou seja, serva das coisas do mundo, serva da atenção, do amor, do reconhecimento que o mundo dá pra gente. Então a gente não reconhece o nosso verdadeiro valor. Então se a gente não tá fazendo aquilo que o mundo quer, se a gente não tá fazendo aquilo que o mundo nos obriga, se a gente não tá fazendo aquilo que a gente acha que o nosso gêmeo quer, a gente não se sente boa o suficiente. Então, o meu gêmeo, ele gosta de morenas, eu sou loira, eu começo a me achar a pior pessoa do mundo, porque eu não tô reconhecendo que a minha maior riqueza não tá na minha cor de cabelo, entendeu? Minha maior riqueza tá na minha essência. Eu só consigo fazer esse reconhecimento se eu tô bem ancorada e conectada com a espiritualidade. Eu começo a acreditar que o meu valor naquilo que eu faço, naquilo que eu apresento, naquilo que eu entrego, naquilo que eu salvo e não naquilo que eu sou. Então eu fico me forçando a fazer um monte de coisa, eu fico totalmente esgotada, eu não tô fazendo as coisas por amor e eu não consigo receber esse reconhecimento e eu me sinto frustrada, eu me sinto desvalorizada, eu me sinto pequena, eu me sinto humilhada e muitas vezes eu justamente faço essas coisas comigo. Eu me rejeito, eu me humilho, eu me abandono, porque eu não tô reconhecendo o meu verdadeiro valor. Quando isso acontece, muitas vezes o divino masculino ele faz esse espelhamento em nós, não dando também para nós o nosso devido valor. Mas mais do que isso, quando a gente não tá reconhecendo esse valor dentro de nós, quando a gente ainda tá sendo serva das coisas do mundo material, então quando o nosso gêmeo ele não dá bola pra gente, a gente fica totalmente martirizada, a gente se sente um lixo, a gente se sente um cocôzinho, o que acontece? Isso não vai despertar a devoção do masculino, que é uma das principais características do masculino, e que essa devoção que vai trazer para o masculino esse fogo, esse combustível para a transformação dele, porque ele vai reconhecer o sagrado em você através dessa expressão do sagrado que você tá trazendo. Só que você só vai conseguir expressar o sagrado, ou seja, expressar a sua essência, quem você realmente é, se você valorizar, se você entender a importância dela. Agora, se você acha que você não é boa o suficiente, você vai reprimir tudo aquilo que é seu de verdade e você vai tentar fingir ser uma coisa que não é para impressionar outras pessoas. E isso não só vai afastar o seu gêmeo, como vai acabar podando esse potencial de devoção dele que só surge quando você tá sendo você no seu máximo de potencial. Ou seja, quando você tá expressando o sagrado para ele e pro mundo, tá?
Quinto sinal. Ainda há muitas barreiras entre vocês, tá? Quando a gente vai falar de muitas barreiras, podem ser barreiras emocionais, né? Então, ainda muito remorso, ainda muitas mágoas, ainda muitas questões mal resolvidas que vocês não estão conseguindo destravar. Porque se fosse uma coisa tipo assim, a gente tem uma questão mal resolvida do passado, mas os dois estão abertos, vulneráveis, prontos pra resolver isso não é uma barreira. Isso, na verdade, é uma solução, né? Mas se todas essas coisas do passado ainda estão trazendo um monte de barreira em relação a vocês, quer dizer que vocês ainda não estão prontos para essa reunião. Essas barreiras também podem ser muitas barreiras físicas, né? Que são as famosas coisas que acontecem dentro da dinâmica. Então, se vocês ainda têm que ficar muito longe um do outro, acontece alguma coisa que afasta vocês geograficamente, ou quando tem coisas da família no meio do caminho, muitas dessas coisas no meio do caminho que vocês sentem que não conseguem resolver, que ainda estão cheios de barreiras, quer dizer que vocês ainda não estão realmente nos trilhos da jornada de desenvolvimento de cada um, porque essas coisas ainda estão atrapalhando vocês. Seja a Divina Feminina com todas essas questões emocionais mal resolvidas que criam uma barreira entre vocês, que ela precisa entrar no trilho, no caminho dela para conseguir destravar isso, ou seja o Divino Masculino que não tá conseguindo dominar o mundo material e o mundo mental dele, que faz com que ele também crie essa série de barreiras que não fazem com que ele consiga destravar o caminho dele dentro da jornada e dentro da conexão de vocês. Então, quando tem muitas barreiras dentro da relação de vocês, que significa que vocês ainda não estão 100% alinhados com o caminho da essência de vocês, com o caminho de desenvolvimento pessoal de vocês. Que é o que eu sempre falo aqui. Gabi, qual que é esse caminho? Para a Divina Feminina é a jornada da Divina Feminina, onde ela tem que aprender a curar, a florescer e a desenvolver o feminino dela e integrar o masculino dela, e o divino masculino fazer a jornada do masculino dele, que é ele conseguir nutrir e potencializar o masculino dele e integrar o feminino dentro dele. Eu explico sobre essas jornadas em outros vídeos por aqui, então caso você seja novo, eu aconselho muito você ver, eu acho que é um vídeo falando sobre qual que é a diferença entre a jornada da Divina Feminina e do Divino Masculino. Dá uma olhada e vai te ajudar muito. E se você for Divina Feminina e tá querendo muito ter essa luz, saber o que precisa fazer a sua parte, eu tenho a minha mentoria, que é a mentoria Jornada da Divina Feminina, onde eu te passo todos os passos para que você consiga tirar tudo isso e se tornar Divina Feminina, ou seja, se tornar quem você veio se tornar nessa dinâmica, se tornar o seu eu mais sagrado para conseguir ter uma relação sagrada. Você faz a sua parte e não tenta ficar forçando o seu gêmeo a fazer a parte dele, porque quando você força o seu gêmeo a fazer a parte dele, você não tá fazendo a sua, né? Então, na minha mentoria eu explico isso, e eu também tenho a minha academia, que é a Academia Relação Sagrada, que funciona tanto para os divinos masculinos quanto para as divinas femininas, onde eu dou absolutamente tudo que vocês precisam para conseguir destravar a dinâmica de vocês. Então, todos esses problemas que eu tô apresentando lá na academia a gente consegue resolver. A única diferença é que a academia, ela é aulas gravadas, e são aulas semanais gravadas, então toda semana você vai receber aula nova. E a mentoria é um programa comigo particular, você vai falar comigo especificamente sobre os seus problemas e é somente para divinas femininas, tá? Então, se você é divino masculino, a mentoria não é para você, eu te aconselho você ir para a academia, tá bom? Vamos lá, sexto ponto, intuição. Então, a gente sente na nossa intuição, nos nossos sentidos, no nosso corpo, de que ainda não é a hora. Por mais que a gente queira, por mais que o nosso coração fale, ele finalmente voltou, a nossa intuição fala, tipo, gata, ainda não é o momento. E a gente não sabe explicar por quê, a gente não sabe exatamente o que tá falando em relação a nós. E assim, gente, eu trouxe essa questão da intuição, mas eu sei que ela pode ser meio tricky, né? Meio... Eu esqueci a palavra em português. Ai, meu Deus, como eu sou chata, né? Sou metidona. Mas, o que acontece? A gente precisa ter esse discernimento de entender se a gente tá se auto-sabotando, se realmente a gente tá sentindo a nossa intuição. Geralmente, quando é autossabotação, a gente tem um porquê. Então, tipo assim, não, eu não vou estar com meu gêmeo porque ele ainda não tem uma casa, sabe? Eu acho que o divino masculino, quando ele tá pronto, ele precisa de uma casa. Ou tipo assim, não, eu não vou entrar em união com meu gêmeo porque eu sinto que eu ainda não sou a divina feminina, que foi muito do que eu queria bater de frente com vocês no vídeo do será que a gente precisa ser perfeito pra estar em união? Então, tipo, ainda não sou perfeita, ainda não sou a divina feminina, ainda não tô pronta, ainda não sei de tudo, eu ainda tenho muita coisa pra trabalhar, então eu não consigo estar em união.
Se você tá com essa crença, isso é autossabotagem. Então você tá se sabotando em relação à união, porque eu já falei, não precisa ser perfeito para estar em união, você precisa estar consciente e disposto. Então se você tem isso, você já tem as condições. E se o seu gêmeo também, você já tem as condições. Agora a intuição não é exatamente um porquê, você não sabe exatamente, mas você sente que não é a hora. Ou você pode perceber que a pessoa ainda não tá pronta. Você sente aquilo. Eu já passei por isso. É difícil, mas foi muito claro pra mim, na minha intuição, de que, tipo assim, não era aquele momento. E realmente não era, gente. Se eu tivesse, naquela época, entrado em união com o meu gêmeo, quando eu tive essa intuição, tipo, tem que ficar com a chama gêmea de qualquer forma, eu sou contra isso. Não é de qualquer forma, sabe? Eu acho que tem um processo, tem um tempo, tem um porquê. E a gente vai entrar em união nesse momento. E não é jogar também pros céus, tá, gente? Então, tipo, deixa pra Deus, não vou fazer nada. Para de ser besta, isso é autossabotagem. Se você chegar e falar pra mim, ai, Gabi, é porque de jornada tem que largar o outro, porque é um amor incondicional, vou dar um soco na tua cara, entendeu? Tipo assim, gente, vocês precisam entender. Ter o gêmeo a qualquer custo, então, ou seja, eu vou forçar a união de qualquer forma, não é estar sendo divina feminina. Isso mostra que você e o seu gêmeo não estão prontos pra isso. Agora, largar tudo, não fazer sua parte, não fazer os seus processos de cura, não fazer o que você precisa fazer pra se tornar divina feminina, também é autossabotagem. Porque aí você vai se desviar do seu caminho, você vai acabar atrasando esse processo. Então, o que é o caminho? O que eu deveria estar fazendo, então, Gabi? Faça o trabalho que o seu chamado tá te pedindo. Então, se o seu chamado tá pedindo pra você curar a sua ferida do abandono, vai curar a sua ferida do abandono. O seu chamado tá pedindo pra que você se reconcilie com seu pai e com a sua mãe, vai se reconciliar com seu pai e com a sua mãe. Seu chamado tá pedindo pra que você resolva aquele problema lá que aconteceu em 2002 com aquela sua amiga numa tarde de sexta-feira, você vai resolver esse problema. Se o seu chamado tá falando pra você curar e transformar seu feminino, você vai curar e transformar seu feminino. Se o seu chamado tá falando pra você se conectar com o seu propósito, você vai se conectar com o seu propósito. Você vai seguir o seu chamado. Você vai seguir esse desejo ou essa dor ou essa vontade de transformação nessa área da sua vida. Você vai seguir isso, você vai se dedicar a isso, você vai entender que você tá nessa jornada, você não vai odiar o seu gêmeo, você vai desenvolver a sua espiritualidade. Se você for fazer isso, você tá no seu caminho certo, você tá fazendo aquilo que você precisa fazer, tá? Então você precisa ter essa clareza que o caminho é o caminho do meio, não é nem desistir, nem ficar forçando a barra, é você fazer a sua parte, é estar aberta pra ajudar quando eu pedir ajuda, mas também não ficar forçando ajuda se não for pedida, entendeu? É estar ali se trabalhando, porque entendendo que fazendo a sua parte é mais do que o suficiente. Então você vai lá fazendo a sua parte. E aí, se você tá lá fazendo a sua parte e sente na sua intuição que não é o momento ainda, vai só seguindo, vai seguindo a sua vida, fica tranquila, foca no processo, não foca no objetivo. Foco no processo é coisa de divina feminina, foco no objetivo é coisa de divino masculino, tá? Então, se você tá fazendo isso, então o que aconteceu? Lá naquela época, quando o meu gêmeo veio falar comigo e eu senti a intuição que não, que bom que eu fiz não. Sabe por quê? Porque se eu tivesse, no final das contas, ficado com o meu gêmeo naquela época, eu não teria alinhado ao meu propósito. Porque eu ainda não estava completamente ancorado na minha espiritualidade. Então, certamente o meu gêmeo, ele ia me desviar, ele ia me fazer ficar duvidando. E não ele não ia ficar tipo, não tem que fazer isso, não, toma essa droga aqui. Ele não ia fazer isso, obviamente que não, gente. Mas eu ia ficar tão distraída com ele, eu ia ficar tão tipo, ai, meu gêmeo, meu gêmeo, meu gêmeo, meu gêmeo, meu gêmeo, que eu ia deixar tudo aquilo que eu fiz pra trás, entende? Que é uma das coisas que eu falo muito pras minhas clientes, tipo, gente, de verdade, vocês que estão no início da jornada, se o seu gêmeo voltasse agora, você ainda teria toda essa dedicação que você tá tendo agora pra fazer suas curas? Ou você deixar tudo pro ar e falar assim, finalmente eu tenho aquilo que eu queria? Precisa ter essa maturidade de reconhecer que o início da sua motivação é ele e não o propósito. Quando eu tive aquela intuição, eu não fazia as minhas curas mais por conta dele, mas eu ainda não estava totalmente alinhada e eu, gente, estava prestes a começar a me conectar com o meu propósito de vida. Então, eu senti dentro de mim que não era o momento. Eu sabia que a espiritualidade, se eu fosse me unir com ele, a espiritualidade ia me separar, porque eu acabaria ficando distraída, entendeu? E aí, no final das contas,
eu consegui realizar meu propósito, as coisas desenrolaram na minha dinâmica, mas isso não interessa a vocês, né? Mas isso estou falando também do meu caso. Não significa que você precisa fazer o mesmo que eu fiz. O que significa que você precisa escutar a sua intuição. A sua intuição vai estar falando se a reunião está próxima, a sua intuição vai estar falando se não é o momento ainda, a sua intuição vai estar falando e você precisa ter discernimento. Eu só dei um exemplo meu. Não vai chegar e falar assim, ai, olha como a Gabi é. Ah, porque ou é de 2 a 1, né? Ou vocês vão querer fazer que nem eu, e aí não é necessariamente o que vocês deveriam estar fazendo, ou vocês vão me criticar falando que eu, tipo assim, só penso em mim, que eu sou egoísta e tudo mais. Muito longe disso, tá, gente? Eu tive essa intuição, eu fui super receptiva com meu gêmeo, mas eu não fiquei ali forçando nada, tá? E aí, no final das contas, foi a melhor coisa pra mim e pra ele, porque ele não estava desperto naquela época e eu ainda não estava realizando o meu propósito. Depois que eu comecei a me caminhar pro meu propósito, meu gêmeo fez o quê? Começou a despertar, porque isso fazia parte do meu propósito, da minha jornada, de como funcionava o meu caminho, tá? Então, só dei um exemplo, não é assim que vai funcionar com todo mundo, mas o que eu vou te dizer é que você precisa seguir a sua intuição, beleza? Vamos lá que já tá acabando, galera. Segura a onda aí. Qual que é o 7º sinal de que vocês ainda não estão prontos para entrar em reunião? O seu gêmeo ainda é o seu mestre. Ou seja, estar com o seu gêmeo é aquilo que motiva todas as suas ações. É aquilo que você acredita que vai te trazer felicidade. E não estar com o seu gêmeo, ou seja, entrar em separação, a angústia de não ter ele ao seu lado, é o que está movendo a sua tristeza, é o que está fazendo você destruir a sua vida, é o que está fazendo você não cuidar de você, é o que está fazendo você ficar toda para baixo, toda capenga, toda destruída, toda mal. Então, se você tá passando por isso, se você tá colocando o seu gêmeo como mestre da sua vida, ou seja, a pessoa que vai determinar o seu estado de espírito, o seu bem-estar, ou a sua infelicidade, a sua saúde, ou a sua abundância, isso significa que você ainda está apegada às coisas do mundo material. Você ainda não canalizou o seu potencial sensível de divina feminina pro alto. Você ainda não canalizou aquilo que você tem de mais rico dentro de você pro céu. Você ainda não fez o seu trabalho de desenvolvimento espiritual. E a gente já sabe que dentro de uma jornada de chama gêmeas, o propósito de tudo isso que você tá passando é o seu desenvolvimento espiritual. Não tem como a gente falar de dinâmica de chama gêmeas sem falar de espiritualidade. Não tem como a gente falar de dinâmica de chama gêmeas sem falar de Deus. Eu já falei aqui algumas vezes, se você tem dificuldade de escutar a palavra Deus, se você tem dificuldade de falar a palavra Deus, isso é crença limitante, isso é alguma coisa que você precisa trabalhar. A gente não tá falando de religiosidade, a gente não tá falando de igreja católica, evangélica, umbandista, a gente tá falando de nenhuma coisa envolvendo religião. A gente tá falando sobre espiritualidade, sobre a sua conexão com o sagrado, sobre você canalizar o seu olhar, o seu coração, as suas ações para Deus, para o universo, para aquilo que você acreditar, mas você não ficar apegado às coisas do mundo material, porque apesar de a gente estar aqui, a gente não é daqui, e se a gente acreditar que a gente é daqui, a gente vai se frustrar, ficando agarrado às coisas que são temporárias. Quando você acredita que o dinheiro é o seu mestre, você vai se frustrar porque o dinheiro vai embora. Quando você acredita que o status é o seu mestre, você vai se frustrar porque o status acaba. Se você acredita que o seu gêmeo é o seu mestre, o que a espiritualidade vai fazer? Vai te trazer separação para você entender que o seu mestre não é o seu gêmeo, que não é o seu gêmeo que vai ser sua fonte de felicidade. O seu gêmeo, ele é você. O seu gêmeo tá ali para te ajudar a fazer essa caminhada, mas que o seu foco, a sua fonte, o lugar que você deveria estar buscando isso é pro alto e não para baixo. Então, se o seu gêmeo é o seu mestre, se o seu gêmeo tá em primeiro lugar, se a sua relação com o seu gêmeo é mais importante do que a sua relação com a espiritualidade, isso significa que você não tá fazendo o seu trabalho espiritual. Isso significa que você tá se enganando, que você tá se auto-sabotando e que você tá apegada às coisas da matéria, tá? Então, presta muita atenção em relação a isso. A sua relação com o sagrado deve ser a sua prioridade. Quando você entende que a sua relação com o sagrado é a sua prioridade, quando a sua prioridade é criar intimidade com Deus, com a espiritualidade, se o seu gêmeo ir, se o seu gêmeo vir, se o seu gêmeo fizer assim, assim, assado, por mais que você possa ficar triste,
com tudo isso, você não vai se acabar, você não vai morrer, você não vai se destruir, você não vai se descabelar, você não vai perder 1 milhão de quilos, você não vai acabar com a sua vida, você vai continuar firme e forte, porque aquilo que te alimenta não é mais o amor que o seu gêmeo te dá, aquilo que te alimenta é o amor que você recebe de Deus e o amor que você distribui para o mundo, inclusive, obviamente, para o seu gêmeo e para você, porque vocês são o mesmo no final das contas, tá? E o último sinal de que você ainda não está pronta para viver a reunião com a sua chama gêmea é que você ainda não se sente 100% segura com seu gêmeo. Vai lembrar um pouco do primeiro sinal, que é quando a gente não tem paz. Mas o que acontece, né? A gente precisa entender que existe uma diferença entre trauma, né? E aí, se é trauma, quer dizer que você ainda não conseguiu resolver e superar alguns remorsos, algumas coisas que aconteceram com vocês no passado, ou se realmente o seu gêmeo tá trazendo insegurança. E como eu consigo diferenciar isso, Gabi? Como eu sei se eu não tô insegura em relação ao meu gêmeo por conta do passado, e aí eu não sei se eu tô projetando isso na minha relação, ou se realmente o meu gêmeo é um cara que me traz segurança, uma pessoa que me traz segurança. Falei, cara, mas você entendeu, né, gente? Pode ser homem, pode ser mulher, divino masculino pode ser homem e mulher, divina feminina pode ser homem e mulher. Ai, vocês me deixam coisadas, tá? Eu sei, só que não dá pra ficar falando porém toda hora, né? O que acontece? Como a gente sabe se uma pessoa é realmente segura, confiável ou não? A gente tem que observar, principalmente quando a gente vai se tratar de divino masculino, a gente precisa observar as ações da pessoa. Finge que não escuta nada, nada. Ele pode falar o que for, pode falar que te ama, que é o amor, que você é o amor da vida dele, que ele nunca te faria mal, de que não sei o que, não sei o que lá. Ele pode falar o que for pra você. Ele pode, assim, discorrer textos e poemas e não sei o que. Mas se ele, na ação, na prática, naquilo que ele faz, não corresponde àquilo que ele fala, quer dizer que ele ainda não desenvolveu o masculino dele. Quando a gente vai falar, isso eu falo muito na academia, tá? Então na academia eu passo muito esse conteúdo. A gente tem níveis de desenvolvimento pro feminino e pro masculino. O primeiro nível de desenvolvimento do masculino, ou seja, quando ele tá imaturo, ele fala muito e faz pouco. Quando a gente sobe, ou seja, o divino masculino que já tá um pouco mais maduro, o que ele vai fazer? Ele vai ser uma pessoa que fala e faz. Quando a gente vai falar do divino masculino, ele não é só uma pessoa que fala e faz, ele é uma pessoa que fala e faz, ele fala e faz o certo, e ele tem propósito e visão em relação àquilo que ele fala e faz, ou seja, ele já tá muito avançado nesse bagulho de falar e fazer. Então, quando você percebe que o divino masculino, ele fala, mas não faz, ele não é seguro ainda. Ele ainda não conseguiu se conectar com a essência masculina dele. Não é nem a essência do divino masculino dele, ou seja, do masculino sagrado dele, do masculino dele. O masculino tem honra, o masculino, ele fala e faz. Quando a gente vai falar de uma pessoa que tá desconectada da energia masculina, ou tá com uma energia masculina deturpada, é uma pessoa que fala muito e faz pouco, é uma pessoa que não cumpre aquilo que ela se compromete a fazer. E aí isso traz insegurança pra gente. É natural você se sentir insegura com uma pessoa que não cumpre com aquilo que ela prometeu, tá? Agora, se ele fala e faz, se ele faz várias ações pra mostrar pra você de que ele mudou, de que ele é seguro, de que ele tá ali, de que ele te ama, de que ele tá devotado, de que ele tá ali presente, fazendo, não falando. Finge que você é surda, você tá assim, ó. Finge que você é surda. Tudo que ele falar, você ignora. Tudo que falar, você acha que é mentira. Mas veja as ações dele. Se ele é uma pessoa que faz, que vai atrás, que ele tá realmente ali, mas você ainda tá se sentindo insegura, isso significa que você ainda não fez o seu trabalho de curar os seus traumas, de curar a sua ferida da traição, de curar os seus remorsos. Então você vai precisar fazer essa cura interior. É 50-50, gente. Então a divina feminina vai precisar curar essas coisas do passado que foram traumáticas, seja com gêmeos, seja com os pais, seja com outras vidas ou outras pessoas. E o divino masculino precisa se trabalhar para ser essa pessoa que vai trazer segurança, para ser essa pessoa que tem honra, para ser essa pessoa que fala e faz. Quando cada um faz a sua parte, faz o seu 50%, não tem motivo da gente se sentir insegura. Então a gente precisa entender que é 50% de cada um. Se é só o trauma falando, ele vai mover mundos por você e você vai se sentir insegura. Então isso é você não cuidando da sua parte. Se você cuidou da sua parte, ele é uma pessoa
que só fica falando, ou às vezes até nem fala, né? Mas não faz, não mostra, não age. Ele age, gente, divino masculino, ele age. Se ele quer, ele vai ficar com você. Se ele quer, ele vai te pedir, ele vai ir atrás, ele vai insistir, ele vai fazer o que precisa ser feito, tá? Então, se ele não está agindo, é porque ele não está pronto. Isso vai te trazer insegurança, tá? Então, você ainda não vai se sentir segura nessa relação. E isso mostra que vocês ainda não estão prontos. Beleza? Então, esses são os 8 sinais de que vocês ainda não estão prontos para viver em reunião com a sua chama gêmea. Lembrando, gente, que isso não significa um veredicto, né? Então, tipo assim, vocês nunca vão estar juntos. Significa, sim, que precisa ser trabalhado algumas coisas. Eu tentei passar um pouco nesse vídeo quais são as coisas que precisam ser trabalhadas. Mas vamos relembrar essa parte do que eu já falei agora há pouco. Não é para viver em extremos. Forçar a união a qualquer custo não é viver uma relação sagrada. E desistir de fazer a sua jornada, jogar pro alto e falar assim, ah não, eu entendi agora que é só espiritual, então eu não vou ficar fazendo a minha parte. Isso também não é vivenciar uma relação sagrada. Porque você ainda não se trabalhou, você ainda não se curou. De duas a uma, ou você não é uma chama gêmea, então você vai conseguir se largar, jogar pro alto, e aí você vai esquecer o seu gêmeo, esse sentimento vai diminuir, você vai seguir em frente, vai ficar bem. Ou, se você de fato é chama gêmea, você vai perceber, gente, seja daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, essa relação vai voltar, mas com os mesmos problemas, então vocês vão passar por tudo de novo. Ou você não vai conseguir esquecer, você vai sentir muita saudade, muita angústia, muita dor, porque todas essas coisas são sinais que a espiritualidade te dá para que você volte pro seu caminho e faça a sua parte. Quando você faz sua parte, gente, toda essa saudade, essa angústia, essa perseguição alivia na hora. E eu falo isso, eu tenho centenas de relatos de clientes que falam isso. Na primeira sessão, gente, na primeira, segunda sessão, as minhas clientes já falam, Gabi, eu já não me sinto mais daquela maneira. E sabe por que elas não se sentem mais daquela maneira? Porque elas estão alinhadas ao caminho delas. Só você entrar no caminho que metade de toda essa dor some. O resto é cura, é processo de luto, é você ir fazendo o processo, entendeu? Apesar de ser comum sentir todos esses sintomas, não é normal. Isso é um indício de que você precisa se trabalhar. Então, se você é chama gêmea e você desiste da sua dinâmica, você vai, eventualmente, voltar a sentir esses sintomas para que você volte a se alinhar ao seu caminho. Se você não é, você vai conseguir seguir em frente. E no final das contas, que bom, né? Porque dinâmica de chama gêmea é bem difícil. Se você é uma pessoa que idealiza a chama gêmea, que quer ser muito, que acha muito da hora ser... Ai, eu duvido um pouco de você, viu, gente? Porque eu não conheço uma santa pessoa que gosta de ser chama gêmea. Então, quando eu falo pra você, pode ser que não seja, você tem que dar graças a Deus, ficar de joelho e falar assim, obrigada, Senhor, por ter me livrado dessa. Porque apesar de ter toda essa beleza em relação ao chama gêmea, ser chama gêmea é difícil pra dedéu. E eu falo isso não só porque eu vivencio essa dinâmica, mas é porque eu vivencio essa dinâmica há muitos anos, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês precisarem da minha ajuda, se vocês estão prontos pra se alinharem com a jornada de vocês, se vocês querem ter esses resultados incríveis que as minhas clientes têm, de se livrar de toda essa saudade, de toda essa angústia, de começar a destravar a dinâmica, na primeira e na segunda sessão, eu aconselho vocês irem pra minha mentoria, que é a mentoria da Jornada da Divina Feminina, que eu vou colocar link abaixo pra vocês me chamarem pra gente conversar sobre a mentoria. Se vocês quiserem bastante conteúdo pra destravar a dinâmica, lembrando que não é um curso pra vocês se tornarem terapeutas, é um curso para vocês aprenderem ali, assistirem quantas vezes você quiser, onde você quiser, a hora que você quiser, todas as informações, todos os conhecimentos que vocês precisam para destravar a dinâmica de vocês, sendo divina feminina ou divino masculino, podem acessar a minha academia, que é a Academia Relação Sagrada, que é a primeira academia de relacionamento de alma do Brasil. E lembrando também que eu acredito que já esteja rodando aí no ar, que eu fiz um curso de introdução a relacionamentos de alma. Então, se você aí tá muito iniciante, que quer entender se você é mesmo chama gêmea, que quer entender a diferença entre chama gêmea, alma gêmea, relacionamento kármico, o que tá passando, o que é isso tudo que tá acontecendo, eu tenho um curso perfeito pra você, que é o curso Introdutório a Relacionamentos de Alma, com um preço bem mais bacana, pra você conseguir tirar todas as suas dúvidas, que eu vou colocar também
o link para vocês me chamarem ou do site para vocês conseguirem comprar esse curso, tá bom? Não se esqueçam também de me seguir nas redes vizinhas, lá no Instagram e no TikTok, @divinafeminina, porque eu faço muita promoção por lá, questão de tarô, tiragem, passo muitas informações específicas por lá também que eu não consigo passar aqui no YouTube. Então não se esqueçam de me seguir lá e se inscrevam, comentem, compartilham, todas essas coisas que o YouTube pede pra gente conseguir bombar, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.